Meus amigos, aqui no canal Mundo Geek nós já fizemos vídeos de 30 curiosidades sobre o Ralph Macchio, sobre o William Zabka, sobre o Jacob Bertrand, sobre o Xolo Mariduena, sobre a Peyton List, praticamente todos os personagens que já apareceram na série Cobra Kai. Só que tem um indivíduo que é basicamente o responsável por tudo isso existir. Esse universo de Karate Kid de Cobra Kai existir é graças a este indivíduo aqui, ó, Senhor Miyagi, vulgo Pet Morita. Tem razão. Mas, por exemplo, vocês sabiam que o Pet Morita teve uma doença que quase o deixou sem andar durante anos? Ou então que ele ficou em um campo de internato durante a Segunda Guerra Mundial? Ou então que ele era comediante stand-up no início de sua carreira? Ou que ele quase não conseguiu o papel de Sr. Miyagi em Karate Kid? Ou então que o próprio Miyagi apareceu na série do Maluco no Pedaço? Ou então que ele já foi dublador em animações famosas como Mulan e Bob Esponja? Ou então que ele perdeu sua casa em um deslizamento de terra? Cara, tem um fato muito triste sobre o Pet Morita, que ele teve muito problema com o alcoolismo. E chegaram a dizer que ele simplesmente trocava o café pela vodka. Sabe qual que é o melhor? O melhor é vodka! Meus amigos, se preparem, porque no vídeo de hoje iremos ver 30 curiosidades sobre ele, sobre o Brabo, o cara que começou tudo isso, o Miyagi verso Pet Morita, vulgo Senhor Miyagi. Hello, my friends, Geek na voz, e infelizmente o nosso queridíssimo Pet Morita, apesar da sua carreira bem sucedida em Hollywood, mas ele teve uma das trajetórias mais complicadas que eu já vi na minha vida. Pois ele veio da primeira geração de uma família de imigrantes japoneses nos Estados Unidos, nasceu na Califórnia em 32 e as coisas eram bem diferentes naquela época. Porque para começar, seu nome era Noriyuki Morita e ele sofria de uma doença bastante séria, né? Porque aos 2 anos de idade ele foi vítima de tuberculose vertebral, também conhecida como mal de Pot, já que durante dias ele lutou com febre e dor e seus pais eram muito pobres e a mentalidade daquela época era ter medo de ir ao médico e o profissional descobrir algo ruim. É aquela coisa, né? Aquele meme, só tem doença quem faz o teste. Isso não é verdade. E quando o Pet Morita ele recebeu o diagnóstico, praticamente não havia esperanças de que essa doença seria curada e caso ela fosse curada, ele não iria andar pelo resto da vida. Parece uma loucura só de pensar nisso. Pet Morita infelizmente passou dos 2 aos 11 anos de idade no hospital e durante 7 desses 9 anos ele tinha uma parte do corpo imobilizada com o gesso dos ombros aos joelhos, permanecendo em uma maca ou em uma cama de hospital durante dias, cara, meses, anos. E em 1939 o Pet Morita ele passou por uma cirurgia experimental na época que, graças a Deus, felizmente, ele acabou tendo êxito nessa cirurgia. O Pet Morita ele conseguiu andar novamente. E um fato curioso é que o nome artístico Pet surgiu ainda no tempo em que ele permaneceu internado no hospital. Acontece que o Morita ele fez amizade com um padre visitante que costumava brincar que se o Morita se convertesse ao catolicismo, o padre o rebatizaria para Patrick Aloysius Ignatius Xavier Noriyuki Morita. Só que aí acontece que o nome ficou muito grande e complicado, aí o Pet Morita decidiu abreviar tudo isso só para Pet, né? Ele é sucinto. Ah, fala sério. Porém, as dificuldades, meus amigos, não param por aí, porque o Pet Morita ele saiu do hospital justamente quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, lá em 1942, pois devido ao intenso confronto entre nações, os Estados Unidos estavam tomados pelo sentimento anti-asiático. Pet Morita ele mal pôde aproveitar sua recém-conquista liberdade do hospital, tendo sido diretamente levado com sua família a um campo de concentração para japoneses no Arizona e depois para outro na Califórnia, sendo que os 2 campos totalizavam mais de 50 mil cidadãos japoneses ou norte-americanos com ascendência japonesa, que foram tirados de seus lares e aprisionados durante a guerra. Porém, quando a Segunda Guerra acabou, em 1945, as coisas melhoraram um pouco, porque logo após de deixarem os campos, Morita e sua família retomaram suas ocupações pré-guerra de fazendeiros, colhendo peras, damascos e tomates na Califórnia. E com os ganhos do trabalho no campo, eles logo abriram um restaurante em Sacramento. Lá, o Pet Morita ele costumava, né, tocar o cotidiano agitado com bom humor, entretendo seus clientes com piadas e praticando suas imitações. Pelo menos... Não. Senhor... Meu pau. Idiota! Ou seja, a partir desse momento, lá no restaurante, entretendo a galera, já começava a surgir o lado bem-humorado do Pet Morita, que mais tarde, inclusive, ele iria render uma boa grana, porque, pra quem não sabe, o Pet Morita, em um determinado momento da vida, ele virou comediante, stand-up comedy, é sério. Porém, antes disso acontecer, o Pet Morita, ele se tornou analista de dados no Departamento de Veículos Motorizados dos Estados Unidos, e pouco tempo depois, ele trabalhou com foguetes, só pra vocês terem uma ideia do quão louca foi a vida dele. Só que aí, cansado de trabalhar em
em turnos durante a madrugada, sem um plano de carreira, sem uma perspectiva, sem amar aquilo que ele verdadeiramente fazia. Ele simplesmente jogou tudo pro alto e se aventurou no mundo do stand-up. Pois é, Pat Morita, comediante. O cara já foi mestre de karatê, ele já trabalhou com foguete, analista de dados, stand-up comedy, ele é completo. O maluco é brabo. Já que muitos anos antes de entrar em Hollywood, Pat Morita se apresentava como comediante em bares de Sacramento e São Francisco. Mas o próprio ator, ele já falou algumas vezes que não era o melhor dos comediantes, pois ele não tinha noção alguma de ritmo, de frases de efeito, de humor e nem nada. Pior do que isso, ele ganhava pouco nas apresentações de humor. Porém, eventualmente, o Pat Morita percebeu que se ele fosse levar a ideia de show business a sério, ele teria que ir para a terra onde tudo acontece, Los Angeles. Na capital do entretenimento, o Pat Morita ele teve bem mais sorte. Ele conseguiu boas apresentações, contratou a mãe do famoso comediante Lenny Bruce, né, como agente, e até apareceu no programa de TV The Rodwood Palace. O seu timing cômico foi se afinando pela necessidade e em pouco tempo o Pat Morita já conseguia arrancar risos do público. E a confiança dele estava tão alta que em 1966, ele chegou até a fazer stand-up numa reunião de 25 anos dos sobreviventes do ataque em Pearl Harbor. Olha, nossa, progresso. E aí, com a carreira em ascensão, isso é claro no lado da comédia, o Pat Morita ele começou a atrair os holofotes de vários produtores de Hollywood. A galerinha, né, os engravatados, já estavam de olho ali naquele cara. O Pat Morita ele virou figurante em alguns filmes, ele fez comerciais na televisão, programas de variedade e também fez participações em séries famosas, como MASH, em que ele viveu um militar sul-coreano. Mas o que realmente levou seu nome ao estrelato foi a série Happy Days, já que essa série consagrou o Pat Morita nas telas, marcando presença em 26 episódios e também em participações em derivados. Porém, o sucesso de verdade chegou pro Pat Morita lá na década de 80. E eu acho que vocês já sabem mais ou menos o que aconteceu, né? Porque o produtor, ele simplesmente estava atrás de um ator para poder interpretar um mestre de karatê que treinava um pupilo, um alunozinho, um tal de Daniel LaRusso. Nossa, Karate Kid. Agora você tá falando a minha língua. Tudo corria bem com a contratação do astro mirim Ralph Macchio para o carismático protagonista Daniel LaRusso, mas a equipe estava penando para poder achar alguém para viver o Nariyoshi Keisuke Miyagi, vulgo Senhor Miyagi. E por incrível que pareça, o nome do Pat Morita surgiu nas conversas, mas foi ignorado diversas vezes. Na verdade, o produtor do filme era contra a ideia de ter Pat Morita como Miyagi, pois o produtor Jerry, ele pediu uma certa carga dramática, algo que ele não acreditava que um comediante como Pat Morita pudesse entregar, cara. Vocês acreditam nisso? Porém, quem ajudou o Pat Morita nesse momento foi o diretor do filme do Karate Kid, que é o John Avildsen, onde ele fez um teste secreto, sem ninguém saber, uma audição super secreta com o Pat Morita, gravou tudo bonitinho e entregou ao produtor do filme Karate Kid, que é o Jerry. Mas nem isso foi o suficiente para garantir a escalação do Pat Morita no filme, né? Porque mesmo tendo gostado do que viu na fita, o produtor do filme ainda realizou 5 testes de elenco com o Pat Morita. E após colocá-lo em todo tipo de situação que vocês imaginarem, o produtor ele teve certeza absoluta de que precisava contratar Pat Morita para viver o Senhor Miyagi. Aí vocês acham que a vida é um morango? É fácil? O Pat Morita, para ser o Senhor Miyagi, icônico, um dos personagens mais lendários da história do cinema, ele quase não foi escalado. Ele teve que passar por 5 testes diferentes. Ó. Isso não é verdade. Porém, o Pat Morita ele precisou lutar para poder viver o Senhor Miyagi, literalmente falando, né? O que é bastante irônico, considerando que ele não sabia nada de karatê na época. Pois é, né? O velho sábio não sabia nem levantar a perna direito. E quem ajudou a preencher essas lacunas foi o Fumio Demura, um verdadeiro mestre das artes marciais e do cinema, tendo treinado Bruce Lee e servido como dublê para o Pat Morita em Karate Kid. E o resultado? Bom, uma das performances mais memoráveis do cinema, que não só lançou uma franquia, como também rendeu ao Pat Morita uma indicação ao Oscar em 1985, na categoria de melhor ator coadjuvante. Parece uma loucura só de pensar nisso. Sendo que esse foi o primeiro ator estadunidense com ascendência asiática a concorrer na premiação do Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante. Isso lá em 85, cara. O Pat Morita, ele é demais. Como um Miyagi, ele quase venceu o Oscar. E outra coisa sensacional também, meus amigos, é a voadora no like embaixo, que vocês já gostam de deixar, velho. Deixa a voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Insta, @LucasMGeek, pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola em relação ao Cobra Kai aqui no canal Mundo Geek. Pra poder ficar por dentro, tem que fazer tudo isso. Capite?
E como eu disse anteriormente, literalmente o Pat Morita, ele quase, por pouco, ele não ficou com o papel do Sr. Miyagi, mas foi pouca coisa. Segundo o diretor de Karate Kid, o ator Toshiro Mifune, ele se saiu bem nos testes feitos antes da produção e quase viveu o Sr. Miyagi. Só que a escolha pelo Pat Morita foi que Toshiro interpretou uma versão muito mais séria do personagem, praticamente um dos samurais que ele viveu em diversos clássicos de Akira Kurosawa, né, como os Sete Samurais e Yojimbo. E como eles queriam um mestre mais leve e carismático, sobrou pro comediante Pat Morita, por graças a Deus. Beleza. E se a franquia Karate Kid é tão marcante hoje em dia, tendo originado diversos derivados, como é o caso da série Cobra Kai, que é um mega sucesso hoje na Netflix, muito disso se deve à lenda, à mística, o carisma do Sr. Miyagi. E só pra vocês terem uma ideia, o personagem do Sr. Miyagi, e automaticamente o Pat Morita, ele já apareceu na série do Maluco no Pedaço, do Will Smith, e eu não lembrava disso, velho. O Will, ele tava treinando lá os karatê da vida e do nada brota na porta o Pat Morita. Já imaginou? Parece uma loucura só de pensar nisso. Sendo que o Pat Morita, vulgo Sr. Miyagi, foi o único personagem da franquia Karate Kid a aparecer em todos os filmes canônicos de Karate Kid, que nesse caso são os 4 primeiros Karate Kids. Ele foi o único personagem. Nem Daniel apareceu nos outros filmes, mas o Miyagi, ele marcou presença. E infelizmente tiveram que fazer o Pat Morita passar pela vergonha que foi o Karate Kid 4 e o Karate Kid 3, que são 2 filmes em forma de aberração. Que porcaria é essa? Só que um fato curioso, cara, é que após o flop absurdo que foi Karate Kid 4 com Julie Pierce, Pat Morita bolou sua própria trama para uma continuação, que colocaria os holofotes em Johnny Lawrence após a morte do Sr. Miyagi. Ou seja, ele teve o seu desejo atendido anos após com a série Cobra Kai. E a gente aqui achando que a ideia da série Cobra Kai surgiu como uma piada em How I Met Your Mother. Negativo, o Sr. Miyagi, ele já previu isso daí há anos atrás, era o que ele mais queria. E no futuro se concretizou, cara, olha que legal. E mesmo hoje em dia, muito tempo depois de sua morte, sua presença continua sendo sentida na série Cobra Kai. Tanto é que o Ralph Macchio e o Pat Morita se tornaram grandes amigos na vida real, e o Ralph Macchio compareceu e fez um discurso no funeral do Pat Morita. E uma curiosidade engraçada, cara, é que muitas pessoas da Columbia Pictures não gostaram da cena em que o Sr. Miyagi ficou bêbado em Karate Kid. O argumento dos executivos era que o momento iria quebrar o ritmo do filme e que isso não seria positivo para os espectadores. Mas quem bateu o pé na porta, fincou os pezinhos no chão e disse: não, essa cena tem que entrar, isso tem que ficar, foi justamente o diretor do filme Karate Kid, o John Avildsen. Ele bateu o pé e disse: velho, essa cena tem que ficar, porque vai ser por causa desse momento que o Pat Morita vai ser indicado ao Oscar. Dito e feito, ele foi indicado por causa dessa cena. Mas saibam que o Pat Morita, ele se casou 3 vezes ao longo da sua vida, né? O primeiro casamento foi quando ele tinha apenas 20 anos, com a Kathleen Yamaki, com quem ele teve uma filha chamada Erin. O segundo casamento foi em 1970, com a Yuki Kitahara, com quem teve as filhas Ali e Tia. E o terceiro e último casamento foi em 1984, com a Evelyn Guerreiro. E para vocês terem uma ideia, no seu último casamento, rolou uma cerimônia grandiosa realizada no Havaí, em uma mansão que pertenceu ao Elvis Presley. O Miyagi tá com tudo, viu? Nada mal. Porém, infelizmente, cara, em fevereiro de 1980, choveu em Los Angeles por 48 horas consecutivas, o que deu início a um deslizamento de terra que atingiu a rua da casa do Pat Morita. O deslizamento, infelizmente, acabou soterrando sua casa e sua família perdeu absolutamente tudo. O pior é que ele não tinha seguro de casa e teve que reconstruir tudo a partir do zero, cara, infelizmente. E uma coisa também que poucas pessoas sabem, e eu me incluo nisso porque eu não fazia a menor ideia antes de fazer a pesquisa pro roteiro desse vídeo, é que o Pat Morita, ele já emprestou a sua voz para algumas animações famosas. Ele já fez umas dublagens aqui e ali. Ele foi dublador do Imperador da China na animação Mulan clássico, dublou o Mestre Udon na 4ª temporada de Bob Esponja, que foi ao ar após a sua morte, e fez uma dublagem interpretando ele mesmo na animação Frango Robô. Eu não fazia a menor ideia disso. Olha, nossa, progresso. Sendo que durante muito tempo o Pat Morita, ele escondeu o fato de que ele era um alcoólatra, cara. Acontece que tanto o avô quanto o pai do Pat Morita, eles também compartilhavam desse mesmo vício, e o Pat Morita, ele começou a beber com 12 anos. Não havia um dia sequer que ele não bebesse. E há quem diga também que ele chegou a trocar, inclusive, algumas refeições, trocava o seu café por vodka. Sabe qual que é o melhor?
O melhor é vodka. E infelizmente a bebida foi um grande empecilho para os seus últimos papéis, né? Onde ele chegou a ter gravações descartadas por não estar bem durante a filmagem, já que dessa vez ele aparecia visivelmente embriagado nos sets de gravação. A bebida e a comédia era a maneira como Pat Morita encontrou de lidar com os traumas dos momentos difíceis que ele precisou enfrentar desde o seu nascimento. Ele chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação e sua última esposa tentou de diversas formas fazer com que ele largasse o vício, porém nem mesmo o ator acreditava que conseguiria deixar a bebida. Pat Morita faleceu em 2005 aos 73 anos por conta de uma insuficiência renal após infecção do trato urinário e vesícula biliar, sendo que seu último filme foi o Royal Kill de 2009, e como ele faleceu em 2005, a participação dele nesse filme obviamente se tornou póstuma. E caso vocês queiram conhecer detalhadamente como foi a vida, a trajetória, a carreira do Pat Morita, cara, ano passado, em 2021, saiu um documentário sensacional sobre a vida do Pat Morita. Intitulado More Than Miyagi, The Pat Morita Story, o documentário mostra toda a trajetória do ator e comediante, começando por sua infância complicada, afetada pela doença, até alcançar o topo da carreira em Hollywood, né? Passando também pelos problemas dele com álcool e drogas. Mas e aí, meus amigos, curtiram o vídeo de hoje? Cara, que vida teve o Pat Morita, né, mano? Um lendário Senhor Miyagi. Comentem embaixo qual o próximo ator ou atriz de Cobra Kai que vocês querem que o Tio Geek faça esse quadro aqui de 30 curiosidades. Comentem aí que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão América? Cara, clica nele, que foi o nosso 30 fatos sobre o Ralph Macchio, e aqui o William Zabka, o Johnny, aqui tem o Cholo. Vai pros cards. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é mega importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!